está acima da média, tá? Mas vamos lá então, capítulo 35 então, Jó, capítulo 35, acompanhe com as mãos, porque é bem curtinho, são apenas 16 capítulos. Conforme for o tempo, a gente pode até de repente fazer o 36 também, tá? Vamos lá. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a justiça aos filhos dos homens. Tá, então, assim, para a gente poder entender, capítulo 35, então, ele prossegue, né? Tá falando aos sábios, então ele está prosseguindo, tá? E agora ele começa a falar o quê? Né? Você acha que isso é justo? Né? Pois você diz, tá ali, serei absolvido por Deus. Porque Jó, ele argumentava que ele não estava passando aquilo tudo por causa de um pecado ou por uma justiça retributiva, ou seja, ele estava colhendo as consequências. E eles estão afirmando que não, que tudo aquilo ali era uma consequência. E por isso que ele fala assim: você acha que você vai ser absorvido por Deus? Você acha que tem alguma justiça em você? Tá? O versos 4, ele fala, né? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Ou seja, então Eliú aqui só reforça para quem está falando. Olha, eu estou falando para quem? Para você, Jó, e para os seus amigos. Tá? Tá direcionando essa fala a vocês. Daí ele vem todo um contexto falando sobre os céus, falando sobre as nuvens, falando, né? O verso 7, né? Se você for justo, e esse for é bem... Se alguém for justo, né? Se você for justo, o que lhe dará? Na verdade, aqui ele está questionando, dizendo: Jó, você está batendo em cima até que você é justo, mas você não é. Tá? Só que assim, gente, por que Deus já deixou lá nos primeiros capítulos o conceito de Deus? Para nós sabermos que Eliú está errado. Não é questão de nós julgarmos errado Eliú. Não, é de nós sabermos a opinião de Deus. Então, assim, Deus falou, Jó é justo. Jó está apenas sustentando o seguinte: gente, eu fui justo. E o pessoal está batendo e falando: não, se você fosse justo, você não estava passando o que você está passando. Mas a verdade é que ele está passando, sim, tudo está passando, e isso não muda o fato que ele era justo, sim. Tá? Então é algo que nós precisamos entender. Mas vamos dar sequência, então. Versículo 9, né? 9. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Aqui então, querido, o Eliú começa a atacar Jó. Por quê? Jó, lembra que ele estava pedindo o quê? Ele só estava pedindo uma audiência com Deus. Ele só queria saber, ele queria ouvir Deus, ele queria falar com Deus, ele queria que Deus respondesse ele. Era a única coisa que ele esperava. Era a única coisa que ele esperava. Ele tinha uma convicção: eu sei que o que eu estou passando, o que eu vivi, o que eu perdi, não tem a ver com a minha injustiça. Eu me considero um homem justo, assim eu me coloco. Mas eu quero ouvir de Deus, eu quero uma audiência com Deus. E Deus ficou em silêncio. Então agora, pode ver que o versos 12, Eliú vai justamente aonde? Nessa questão, porque ele fala: quando clamam a ele, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Então ele está dizendo: olha, se ele não está te respondendo, Jó, é porque tu é um ímpio, é porque tu é um arrogante. Tá? Daí ele fala: aliás, Deus não escuta a vã súplica. Aí, gente, ele começa assim, jogar Jó ladeira abaixo. Ele começa assim a reduzir como se não Jó bastasse a nada. Toda a dor dele, lembrando, gente, né? Lembrar um pouquinho, né? Que ele se coçava com cacos de vidro, tamanha era aquelas úlceras sobre o corpo dele, né? O sofrimento de não ter a família para consolá-lo, para estar com ele, né? Então, quanta coisa. Agora alguém apontando o dedo. E olha como ele tenta jogar uma pá de cal, que nem a gente fala, né? O versos 13, então ele fala, né? Aliás, Deus não escuta a vã súplica. O 14 fala: pois muito menos escutará quando você disser que não o vê. Como quem disse. Deus não vai te escutar. Porque assim, eu já estava falando: puxa, Deus, né?
não fala comigo, Deus não está me vendo. Então aqui ele está apontando diretamente para Jó. E ele conclui, né, o que eu chamo de a pá de cal, né, que a gente fala, no último versículo 16, que ele fala, assim é que Jó abre a sua boca. Está falando assim, tudo isso que eu estou falando assim, porque eu estou falando de Jó, né, porque ele assim é que ele abre a sua boca, para dizer palavras vãs, com quem diz o que Jó fala não se escreve, o que Jó fala não tem fundamento, o que Jó fala, né? Daí ele fala assim, em sua ignorância ele multiplica a palavra, ele chama Jó de ignorante. Agora, gente, quem era Eliú? Era um dos 4 quê? Amigos. Pastora, se Eliú é amigo desse jeito, quem precisa de um inimigo? Como é que são seus amigos? Queridos, eu acho que ainda dá tempo pra gente ir pro 36. Vamos pro 36? Vamos então, lá. abra lá Jó 36, gente. Vale muito a pena. Olha só. Agora, veja, gente. Aqui você vai ver, eu traçar o perfil. Tem gente, como é que chama assim? A pessoa quando ela se acha, quando ela é uma pessoa assim que ela é autossuficiente, né? Tem aquelas pessoas assim que tem um perfil muito elevado de si mesmo. Olha só como Eliú se enxerga a si mesmo nesses primeiros versículos. Vamos lá. Capítulo 36, pastora, versos 1. Disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Aqui ele virou advogado de Deus. Como se Deus precisasse de um defensor. Mas ele se coloca, né? Lembrando que ele era o mais jovem, hein, gente? Nada contra também os jovens, mas, né? Vamos lá. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenho dúvida. As minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Ele está falando dele. Gente, olha o que ele está falando. Me dê um pouquinho mais de paciência comigo, né? Porque quem está falando eu estou com você defendendo é a perfeição. Deus. Não, eu sou a defesa de Deus, tá? O que eu recebi vem do meu Criador, o conhecimento que eu recebi vem do meu Criador, e até não podemos negar isso, que ele realmente é uma paz de muito conhecimento. Com certeza. Agora, versos 4, meu Deus, aqui tinha que dar. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Gente, ele está dizendo assim, é a plenitude do conhecimento. Eu digo para você, talvez Seja mesmo. seja, o que Mas eu faltou costumo foi dizer sabedoria, que né? conhecimento sem prática não te pertence, porque você pode conhecer muito, mas se você não pratica, não te vale nada. É o teórico, é o conceitual. Ele nunca passou Sabe muito, não terço pratica nada. da dor que Jó está Muito, passando. é o estímulo da pessoa, muito conhecimento, pouca prática. Gente, e como a gente convive com isso diariamente? Pessoas que sabem Muito. né? Mas viveram Não pratica nada. não. Né? E o pior é que tem essa autoconceito de si mesmo, né? Como é que é? Perfeição no conhecimento. E o pior é que não é mentira, é verdade. O problema é que falta experiência. Né? Mas vamos lá, vamos ver no que isso vai dar, gente. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Aqui, só um pouquinho. Então observe que aqui ele está dando, ele está fazendo a defesa, né, de Deus, né? Então, como um bom defensor, ele precisa falar, Deus é poderoso, né? Ele fala assim, Deus mas não vai despreza, contar o que eles né? fizeram, vai dizer o que os eles homens, ele é firme no seu propósito, tá? Daí ele fala, ele não poupa a vida dos ímpios. Aqui ele já está equivocado. Deus poupa sim. Afinal de contas, Deus quer salvar, né? Aqui ele fala, Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Quer dizer o seguinte, conforme o grande conhecimento dele aqui, então não era para existir ímpio. Se Deus não poupa, se Deus... Eram para todos estarem mortos. Eram para todos estar mortos, né? Então, olha como o discurso é bonito, mas, né, tem as suas falhas, os seus atos falhos, tá? Versos 8. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. E ele fará ouvir a correção, ele lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Gente, a verdade é o seguinte, Deus sempre realmente, ele aponta, né? Ele tenta mostrar pra gente onde a gente errou pra gente se arrepender, tá? Mas muitos não fazem, tá? Muitos não se arrependem, muitos não aceitam as disciplinas de Deus. Mas vamos lá, continuando. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento,
Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, fato sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Observe que, gente, o verso 17, então, ele volta a apontar para Jó. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. Então, ele Sentenciou. O que você está vivendo, Jó, é um julgamento de Deus, uma sentença de Deus que cabe aos ímpios. Você é ímpio, tá? Veja lá, vamos lá. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apressente. Então, observe que agora ele conclui, né, o capítulo 36 todo, falando da grandeza de Deus, como Deus é grande, como Deus é poderoso, né, como é que ele fala assim, as nuvens as despejam em aguaceiro sobre a humanidade, tentando mostrar a dimensão de quem é Deus e como Deus é e como Deus fala. Na verdade, aqui ele está preparando, né? Você não vai entender esse final se você não depois ler o capítulo 37, que você vai ver lá que o 37, ele vai dizer assim, Deus fala no meio dos relâmpagos, Deus com quem ele é tudo isso aqui, ele vai falar. Na verdade, nós estamos preparando aqui agora, né, a cama, talvez até o próprio Eliú, para Deus falar, porque agora o que vai acontecer? O capítulo 36 foi o que nós falamos, né? O 37 ainda tem que a gente vai ver amanhã. A gente vai ver um restício, né? um restinho, né? do discurso de Eliú. E o 38, gente, tá? A gente vai ver Deus falando. Daí Deus vai falar assim, agora você fica todo mundo quieto que eu vou falar. Tá? E daí você não pode perder isso, tá bom? Então eu quero convidar aqui para você para se manter com a gente. Hoje, eu creio que amanhã nós devemos fazer o 37 e o 38 já, tá? E você vai ter uma grata surpresa aí em tudo que você vai ouvir da parte de Deus. Mas eu quero lembrar você da estrutura do livro de Jó. É Deus que começa falando e saber que Deus que vai terminar falando. A última tá? palavra é dele. E ele literalmente, ele prepara, você começa a entender que os primeiros capítulos é Deus preparando para todas as coisas que nós vamos ver, as incoerências, as injustiças, as insanidades dos homens, tá? Acerca de um homem. Antes de Deus está falando assim, olha como o ser humano pode ser muito distante de uma compreensão realmente divina, tá bom? Deus abençoe você, né? Um abraço, um bom dia a todos, vamos dar um oizinho aqui rapidinho para você que está com a gente, né? A minha mãe Neide, Deus abençoe, a Is, a Ney, o meu